Boa tarde, meninos. Meu nome é Evelyn, tá? E hoje eu vou ministrar aula sobre tecido nervoso para você, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa falando sobre as características do tecido nervoso, tá? Então, é bom a gente lembrar que ele origina-se da ectoderma, tá? Vocês lembram da fase embrionária, que a gente tem os primeiros tecidos lá, ectoderme, endoderme, mesoderme? Então, o tecido nervoso, ele era originado na ectoderme, tá? Pobre em matriz extracelular, ao contrário do tecido conjuntivo, que era riquíssimo em matriz extracelular, que a gente quase não encontra. Tecido altamente especializado, altamente vascularizado e exclusivo dos animais, ou seja, plantas não têm. Mas, professora, todos os animais têm tecido nervoso? Não. Um exemplo, uma exceção que a gente pode citar seriam os poríferos, tá? E essa alta especialização do tecido nervoso faz com que a substituição ou tratamento de alguma lesão nas células, ou na medula espinhal, ou no cérebro, seja um tratamento extremamente dificultoso, porque essa alta especialização dessas células dificulta a substituição. Elas não se regeneram com facilidade, tá bom? Então, vamos lá. Funções: receber os estímulos, interpretar e transmitir a resposta. Então, o tecido nervoso ele é responsável por tudo isso. Vamos citar um exemplo? Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, em algum objeto quente, então a gente tem tecido nervoso por todo o nosso corpo. Então, as células nervosas sentem o calor, né, do objeto que a gente pegou, passam, né, transmite essa informação, esse impulso nervoso através de todo o nosso corpo até chegar no cérebro. E no cérebro a gente vai gerar uma resposta, né, que no caso de um objeto quente perigoso para a gente, a nossa resposta de defesa seria tirar a mão do objeto que está queimando a nossa mão, né? Então, aí a gente consegue ver a função de receber o estímulo, né? Peguei no objeto quente, meu cérebro recebeu a informação, interpretou e transmitiu a resposta, que foi eu tirar a mão do objeto quente, tá? Além de armazenar informações também, tá? Vamos falar das células que a gente tem. Vamos citar. A gente tem os neurônios, né? Que são os mais conhecidos, digamos assim. E a gente também tem as células da glia. Entre as células da glia, a gente tem astrócitos, células de Schwann, ependimócitos, microglia e oligodendrócitos, tá? É bem difícil os nominhos, mas vai treinando que consegue falar bonitinho, tá? Bom, então a gente vai falar sistema nervoso central, tá? Então a gente divide o tecido nervoso em principalmente sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Primeiro a gente vai falar do sistema nervoso central, tá? O que está incluso no sistema nervoso central? O encéfalo, que é o nosso crânio, e a medula espinhal, que é a nossa coluna vertebral, tá? Então, aqui do lado a gente tem uma imagenzinha, tá? Do encéfalo, que é o nosso cérebro, totalmente ligado à medula espinhal. Então, esses dois são os principais componentes do sistema nervoso central. Falou sistema nervoso central? Já lembra do crânio e da coluna vertebral, tá? Importantíssimo. Vamos lá. Então, a gente consegue dividir o encéfalo em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? Então, cerebelo, a gente, dentro do cerebelo, aqui na imagenzinha de baixo, a gente tem o telencéfalo, o diencéfalo. No tronco encefálico, a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E o cerebelo logo abaixo, tá? Aqui na parte traseira, perto da nuca, tá? E a gente também tem mecanismos, camadas, que a gente chama de meningite, para proteger toda essa estrutura que tem dentro do nosso cérebro, tá? Então, a gente tem três camadas que a gente chama elas de meningite. A gente tem a dura mata, a aracnoide e a pia mata, tá bom? Então, essas três camadas, elas revestem todo o nosso crânio, ajudando a proteger o nosso cérebro e todas essas estruturas, tá? Cerebelo, bulbo, a ponte, tá? Então, agora a gente vai ver o sistema nervoso periférico, tá? O sistema nervoso periférico, como o próprio nome já diz, periférico, periferia, né? Nas bordas, nas beiradas, nos cantos, a gente tem nervos e glândulos, tá? Os nervos, a gente tem o crânio, né? E a medula espinhal, certo? Então, agora a gente conseguiu
define bem esses dois sistemas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre nervos e gânglios, né, que a gente citou. O que são os nervos? Os nervos são feixes de fibras nervosas em volta por uma capa de tecido conjuntivo, tá? Então, a gente pode comparar os nervos como se fosse uma espécie de cabo, sabe? Algum fio de telefone, de internet. Vocês já abriram um cabo ou viram o pai de vocês abrindo? Vocês viram que dentro tem vários outros fios de aço, outros fiozinhos coloridos, amarelo, vermelho, azul. Então, o nervo é exatamente isso, tá? Um feixe de fibra recoberto, tá? Em volta dele tem uma capa de tecido conjuntivo, tá? E os glândulos, que a gente tem aqui na imagem também, que é um aglomerado de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso central, tá certo? Então, bora lá. Agora a gente vai falar da estrutura básica dos neurônios, tá? A gente tem uma imagenzinha aqui, então a gente vai basear nela, tá? Vamos falar primeiro das partes, né, do neurônio. A gente tem o corpo celular. Nesse corpo celular, a gente tem o núcleo celular, né, que é responsável por processar todas as informações que chegam a esse neurônio. A gente tem os dendritos, né, ao longo do corpo celular, que ele recebe as informações, os estímulos nervosos, tá? A gente tem o corpinho do neurônio, que a gente chama de axônio, e em volta desse axônio a gente tem as bainhas de mielina, que é esses quadradinhos roxos intercalando, tá? E ao final do axônio a gente tem mais alguns dendritos, tá? Então, qual que é o caminho que o impulso nervoso percorre? O impulso nervoso, o neurônio, ele recebe a informação de outro neurônio, como se fosse uma rede de neurônios que vai um passando a informação para o outro, até chegar no sistema nervoso central, tá? Então, ele recebe o impulso nervoso de outro neurônio através dos dendritos, tá? Aí, essa informação passa para o corpo celular, é processada dentro do núcleo celular, tá? O impulso nervoso passa pelos axônios, pelos bainhos de mielina, até chegar nos dendritos finais, que vão repassar essa informação, esse impulso nervoso para o próximo neurônio, tá? Lembra que é uma rede. Todas essas células, todos os neurônios se comunicam e passam essa informação, tá? A bainha de mielina, a principal função dela é o isolamento elétrico. Então, com esse isolamento elétrico, ela consegue aumentar a velocidade do impulso nervoso, tá? Então, a bainha de mielina, ela consegue com que o neurônio transmita mais rapidamente a informação para o próximo neurônio, tá? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente queima a mão com algum objeto, a gente tira muito rápido a mão? Então, graças à bainha de mielina, a gente consegue ter essas respostas rápidas, tá? Então, vamos lá. Mas, professor, existe só esse tipo de neurônio? Não, esse aqui é a estrutura basicona, é o tipo de neurônio mais comum que a gente tem, tá? A gente vai ver agora a classificação das células dos neurônios de acordo com a sua morfologia, de acordo com a sua aparência, tá? Então, aquele que a gente estava falando no slide anterior é esse aqui da direita, chamado de multipolar, tá? Até coloquei aqui no cantinho o mais comum, tá bom? Que é o corpo celular na sua extremidade, possui dendritos ao redor, aí tem o prolongamento do axônio, no final do axônio tem mais dendritos, tá? A gente tem o pseudo-unipolar, tá? Que a gente pode ver que ele não tem tantos dendritos quanto o outro, e também não possui a bainha de mielina ao longo do seu axônio, tá? E a gente também consegue perceber outra coisa. O corpo celular, ele não surge na extremidade, ele surge a partir de uma ramificação no meio do corpo, do axônio, tá? No meio do axônio do neurônio, tá? A gente tem o bipolar, que ele também, o corpo celular está localizado no meio do axônio, tá? E o unipolar, que ele não tem os dendritos ligados ao corpo celular, tá? Então, a gente tem essas diferenças. Mas a gente classifica os neurônios de acordo com a morfologia, né? De acordo com a aparência deles, que é esse aqui. Mas a gente também classifica os neurônios de acordo com a fisiologia deles, de acordo com a função que eles desempenham no nosso corpo, tá?
Então, aqui a gente tem 3 tipos de neurônio. Neurônio sensorial, né? Que ele conduz o impulso nervoso até o sistema nervoso central. Então, aquela coisa, queimei o dedo, quem recebeu esse primeiro contato foi o neurônio sensorial, tá? Neurônio associativo, né? O nome a gente já consegue imaginar o que seja. Ele está localizado no sistema nervoso central e faz a conexão entre os neurônios sensoriais, o que sentiu, que teve o primeiro contato com a coisa quente, né? O objeto quente, que a gente está exemplificando, com o neurônio motor, que é o responsável por conduzir o impulso nervoso até o sistema nervoso central, que vai levar até os órgãos. Então, o órgão, no caso, seria o ato de retirar a mão, tá? Então, a gente pega um objeto quente, os neurônios sensoriais sentem, com o neurônio sensorial associativo faz essa conexão, leva essa informação e o neurônio motor traz a resposta de volta. Então, a gente tira a mão do objeto quente, tá? Então, elas trabalham, vocês podem perceber que é um trabalho em conjunto, nenhuma célula trabalha sozinha, tá? É uma rede de informação, tá? Todos os neurônios conectados, eles conseguem transmitir, levar e trazer resposta, tá? Então, bora lá. Agora a gente vai falar das células da glia. A gente falou dos neurônios, agora a gente vai falar das células da glia, que são algumas, tá? Vamos começar pelos astrócitos. Possuem muitos prolongamentos, tá? De acordo com a imagem que está aqui do lado. Auxiliam na nutrição dos neurônios, pois estão ligados aos vasos sanguíneos e aos neurônios. Sustentação física e recuperação das lesões. Então, ela faz esse contato entre o vaso sanguíneo e as células nervosas, tá? Aqui no caso está exemplificando pela bainha de mielina, que é o axônio da célula nervosa, tá? Então, ela consegue passar informações e nutrientes, tá? Consegue nutrir a célula nervosa. A gente também tem a célula oligodendrócitos, tá? São que possuem menos prolongamentos, igual na imagem aqui do lado, e formam a bainha de mielina nos axônios do sistema nervoso central, tá bom? A gente também tem microglias, que são macrófagos especializados. Eles têm a função de defesa do sistema nervoso e possuem origem mesodérmica. Essa parte é muito importante, porque vocês lembram que lá no começo da aula eu falei que o tecido nervoso tem origem ectodérmica? Então, mas essa célula em específico tem origem mesodérmica, tá? Isso pode ser muito pegadinha de questão, de atividade, de prova, de vestibular, tá? Então, tem que ficar de olho. Todo tecido nervoso é originado do tecido ectodérmico, tá? Exceto a célula da microglia, que possui origem mesodérmica, tá? Importante essa informação. Células de Schwann formam a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Vocês conseguiram perceber a diferença? Que a célula de Schwann e a célula oligodendrócito possuem a mesma função, né, de formar a bainha de mielina, só que uma no sistema nervoso central e a outra no sistema nervoso periférico, tá? Não possui projeções, apenas se enrola nos axônios, tá? E por último, mas não menos importante, as células ependimárias, tá? Reveste a cavidade do encéfalo e da medula espinhal, podendo apresentar cílios, favorecendo a movimentação do líquido encéfalo-raquidiano, tá? Então, esses cílios que elas podem ter na extremidade, elas ficam se movendo como se fossem cílios mesmo, fossem pelinhos se movimentando e auxiliam a movimentação do líquido encéfalo-raquidiano, que ele vai passando por ali, tá? Bom, gente, a aula foi essa de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter algumas questões para vocês responderem depois, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato, falar com a professora, tá? Que a gente está à disposição para ajudar vocês, tá bom? Queria agradecer muito pela atenção e até a próxima aula.